Olá turminha, aqui é o tio Davi e este vídeo tem todas as correções do conteúdo de português do PET volume 3 de 2021 do 5º ano do ensino fundamental. Obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal e me acompanhando em mais um PET. Valeu pela força, turma, então vamos começar! E é isso aí, turminha. Essa semana vamos estudar a ortografia, e o tema é Desafio Ortográfico Criando as Regras. A ortografia é um conjunto de regras que normatiza a escrita das palavras, promovendo a preservação do código que é a nossa língua portuguesa. A ortografia é um sistema na qual a escrita das palavras está convencionalizada. Graças a ela, a grafia das palavras é preservada e sistematizada. A ortografia é importante porque prescreve regras e usos, já que não há identidade perfeita entre os fonemas, entre os sons, pois fonemas semelhantes ou sons semelhantes podem ser representados graficamente, ou seja, com letras, de diferentes formas. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham a ortografia. Atividades. A atividade 1 pede a você que faça a leitura do poema com atenção. O título do poema é O Baú de Brinquedos, Graça Batitucci. E o poema é o seguinte: Humberto decidiu fazer logo uma limpeza. No seu baú de brinquedos, no seu quarto, com certeza. Ao derrubar tudo no chão, ele pôde selecionar seus brinquedos quebrados que não serviam para brincar. Ambulância sem rodinha, tambor todo amassado, álbum de figurinhas e um trombone quebrado. Qual não foi sua surpresa ao ver dentro da tampinha aquele tão procurado carimbo de pombinha? Após a leitura deste pequeno poema, vamos à atividade número 2. A atividade 2, turma, pede a você que retire do texto acima todas as palavras que tenham letra M e N em final de sílaba e registre no quadro abaixo. E ainda coloca uma observação: não vale escrever palavras que terminam com M, ok? E assim eu fiz, turminha. Voltando ao texto, eu selecionei todas as palavras que tinham uma sílaba que terminava com M ou N. Vamos pegar um exemplo: limpeza. Limpeza, a primeira sílaba, lim, termina com M, então eu coloquei aqui. E assim com as demais palavras. A mesma coisa eu fiz do lado de cá com a letra N. Eu coloquei então todas as palavras que tinham uma sílaba terminando com a letra N. Um exemplo é brinquedos. A primeira sílaba, brin, termina com N. Vocês podem verificar se escreveram estas palavras e quem escreveu conseguiu acertar a atividade número 2. Vamos agora à atividade número 3. A atividade número 3 pede a você que circule nos dois quadros colocados aqui acima a letra que vem logo após de M e de N. E assim eu fiz, está circulado de verde aqui. Você pode conferir se marcou da forma correta. Após isso, vamos à atividade número 4. Atividade 4. O que você percebeu? Registre com suas palavras no espaço abaixo. E aí, nós podemos perceber lá que existe uma regrinha. Antes da letra P e da letra B, aparece sempre a letra M, como a gente pode observar aqui. Limpeza, sempre temos o M antes do P, ambulância a mesma coisa, tambor, trombone, tampinha, carimbo e pombinha. E já com a letra N não é possível determinar uma regra, tá certo? Então, quem conseguiu construir um entendimento para a atividade número 4 dessa forma, acertou. Vamos ver o que a atividade 5 está pedindo. Atividade 5. Separe novamente as palavras do quadro abaixo que tenham a letra M ou N em final de sílaba e observe se, também com esse bloco maior de palavras, a mesma regra acontece. Não se esqueça de grifar sempre a letra do alfabeto que vem depois de M e de N. E aí temos todas essas palavras aqui. Eu já fiz questão de separar as que têm M em final de sílaba e as que têm N em final de sílaba. Você então pode conferir se marcou corretamente. Aqui o princípio é o mesmo. Do lado de cá, temos as palavras com sílabas terminadas em M e eu ainda fiz questão de grifar todas as letras que vêm depois do M e do lado de cá o mesmo processo, só que com a letra N. Caso seja necessário, você pode pausar o vídeo e conferir se escreveu tudo da forma correta. E aqui na sequência, questiono o que é possível concluir. E aí, nós podemos concluir que antes de P e B, só se escreve M, que foi a regrinha que concluímos na atividade anterior, atividade 4. Então, quem escreveu essa conclusão ou chegou a esta conclusão, acertou a atividade 5. Vamos agora à atividade número 6. Atividade 6. A atividade 6 pede a você que complete o quadro a seguir, seguindo as seguintes instruções. A letra A pede a você que complete a palavra com a letra correta
M ou N. A letra B pede a você que assinale com X a opção correta da letra usada por você, M ou N, para completar a escrita da palavra. A letra C pede a você que reescreva a palavra no último quadrinho. E a letra D pede a você que forme uma frase envolvendo duas palavras que você irá escolher do quadro. São duas palavras na mesma frase. Lembre-se que sua frase precisa fazer sentido, tá certo? E assim eu fiz, turminha. Vamos lá. Aqui temos as palavras que precisam ser completadas. Aqui temos as duas opções, M ou N, e aqui temos o quadro onde você deve reescrever as palavras. E assim eu fiz. Vamos à primeira. Cansado se escreve com N e temos aqui ela reescrita. Depois aventura, brinquedo, lâmpada, ombro, combinado e limpo. Quem colocou dessa forma conseguiu acertar a primeira parte da atividade 6. Na sequência, é colocado aqui duas opções de frases para vocês montarem, apesar de que a questão pede a você que monte apenas uma frase. E aí fica essas duas possibilidades de frase para vocês. Existem outras possibilidades aqui, com outras palavras colocadas no quadro acima. Eu utilizei aventura e cansado para escrever a seguinte frase: depois de um dia de aventura eu fiquei um pouco cansado. E a segunda frase eu utilizei brinquedo e limpo. E a frase ficou assim: o brinquedo estava limpo. Todas as duas frases fazem sentido, ou seja, é possível entender algo sobre elas. Após resolver então a atividade 6, nós vamos à atividade número 7. Atividade 7. A atividade 7 pede a você que faça uma pesquisa em seu livro didático e selecione e registre aqui outras 10 palavras que sejam escritas com M, antes de P e B, e 10 palavras em que N seja a letra do final da sílaba. Mãos à obras? E aí, pessoal? Eu deixei aqui algumas possibilidades de palavras que vocês podem acabar encontrando nos livros de vocês. Aqui é apenas uma possibilidade de resposta, pois eu não disponho dos livros didáticos para encontrar essas palavras, mas a chance de ter alguma dessas palavras no livro é muito grande. Então você pode conferir se escreveu algumas delas e completar caso tenha ficado faltando algumas das 10 palavras que você tem que encontrar, tanto com M, tanto com N. Caso seja necessário, você pode pausar o vídeo e anotar as palavras. Tá certo, turminha? E é isso aí, turma. A atividade 7 é a última atividade da semana 1 do 5º ano do Ensino Fundamental do PET Volume 3 de 2021, da disciplina de Português. Dúvidas no campo de comentários. E lembrando que esta correção vai estar em formato PDF no campo de descrição desse vídeo para você poder baixar. Confere lá depois. Se você gostou dessa correção, deixe um joinha e se inscreva no canal para não perder a semana 2. Um forte abraço, turma, e até o próximo vídeo. O tema dessa semana é polissemia. Nessa semana vamos aprender sobre a polissemia. Compreender o significado das palavras é indispensável para entender o funcionamento da língua portuguesa. Polissemia vem do grego polissemos, em que temos poli, muitos, sema, significados. Significa algo que tem muitos significados. Polissemia é um fenômeno linguístico caracterizado pela existência de um termo que apresenta mais de um significado. A palavra língua, por exemplo, pode significar órgão ou um idioma, de acordo com o contexto em que é empregada. Se não forem bem contextualizadas, algumas palavras polissêmicas podem gerar ambiguidade, que é o duplo sentido do enunciado. As palavras polissêmicas apresentam sentidos distintos, mas preservam relação entre si, fazendo parte de um mesmo campo semântico. Vamos ver alguns exemplos para ilustrar essas situações. Temos aqui a palavra vela, que é uma palavra polissêmica. Na primeira frase, temos o seguinte: a mãe vela pelo sono do filho doente. Na segunda, o barco à vela foi movido pelo vento. E na terceira, quando acabou a luz, a menina acendeu uma vela. A palavra vela é polissêmica porque pode apresentar vários sentidos de acordo com o contexto em que é empregada. Na primeira oração, por exemplo, a palavra vela é uma conjugação do verbo velar, ou seja, ficar em vigília ou sentinela. Na segunda oração, vela se refere ao pano resistente que é preso aos mastros das embarcações para fazê-las andar. E na terceira oração, vela refere-se à peça de cera com o pavio no centro que serve para dar luz. Então aqui temos um exemplo de uma palavra polissêmica. Após essa breve explicação, vamos ver as atividades da semana. Atividades. Atividade 1. A atividade 1 pede a você que redija novamente as frases abaixo de forma lógica e completa, porém com emprego das palavras grifadas com outro significado. E assim eu fiz, turminha.
A letra A coloca o seguinte: este aparelho precisa de uma pilha especial, e eu substituí a palavra grifada por outra, mantendo a lógica da frase. E aí eu coloquei assim: este aparelho precisa de uma bateria especial. Vamos ver o que a letra B está pedindo. Letra B. Qualquer letra do nosso alfabeto tem uma letra maiúscula e outra minúscula. E aí eu coloquei como resposta o seguinte: qualquer caractere do nosso alfabeto tem uma letra maiúscula e outra minúscula. Substituí a palavra letra pela palavra caractere, que neste contexto tem o mesmo significado. Após resolver a atividade 1, vamos à atividade número 2. Atividade 2. Observe a tirinha do Garfield de Jim Davis. E aí temos aqui a tirinha, onde o personagem fala: como está a costela? E aí a moça responde: me dói um pouco. E aí ele vai e retruca: eu quis dizer a da vaca. E ela responde: eu sei lá, você acha que eu tiro radiografia das costelas que eu cozinho? E aí ele responde: pois deveria. A vaca é um ser humano como outro qualquer. E o Garfield pensa: eu me recuso a participar dessa conversa. E aí na sequência vem perguntando o seguinte: qual palavra utilizada na tirinha que tem mais de um significado? E aí, dentre as palavras colocadas que tem mais de um significado e que se fundamenta a construção dessa tirinha é a palavra costela. Quem marcou a letra C conseguiu acertar a atividade número 2. Vamos agora à atividade número 3. Atividade 3. Leia a tirinha do Agar. A polissemia também pode estar presente nas histórias em quadrinhos e tirinhas. E aí temos o seguinte: Agar, o horrível, por Chris Brown. Olá, Dirk Sujo. Fala aí, Agar. Me diga, tem uma coisa que eu sempre quis te perguntar. Te chamam de sujo porque você é fisicamente sujo ou porque você luta sujo? E o Dirk fala: o que é aquilo? E a Agar olha para trás: o quê? E leva uma porrada. Acho que isso responde a minha pergunta, ele fala no último quadrinho. E aí vamos analisar o que é solicitado na sequência. Na sequência pede o seguinte: o efeito humorístico da tirinha foi produzido pelo jogo de sentidos provocado pelo uso da palavra sujo, fazendo com que a palavra assumisse um efeito polissêmico. E é isso aí, pessoal. Essa é a nossa resposta para a atividade número 3. Quem marcou letra D, acertou. Vamos agora à atividade número 4. Atividade 4. Leia as frases abaixo, procure um dicionário verbete grifado e copie a definição que explica o sentido dessa palavra na frase. Caso você não tenha um dicionário em casa, observe o sentido da palavra na frase e registre sua ideia. E aqui temos as duas frases e a palavra grifada é fera, tanto na primeira quanto na segunda. Na letra A temos o seguinte: meu filho é fera na informática. E aí o significado que encontrei que melhor se encaixa aqui é: disse de um indivíduo exímio no que sabe ou faz. Ou seja, alguém que é excelente no que faz. E aí eu reescrevi a frase colocando o sentido que a palavra fera tem aqui. E a frase ficou assim: meu filho é excelente em informática. Você não precisa reescrever a frase, tá certo, turminha? Você deve apenas colocar a definição como foi solicitado aqui acima. Ou, caso você não tenha acesso a um dicionário, você pode colocar o que você entendeu, qual a ideia que a palavra fera expressa aqui, segundo o seu entendimento. Quem respondeu dessa forma conseguiu acertar a letra A. Vamos ver a letra B agora. Fiquei uma fera quando meu carro enguiçou. E aí, dentro das definições que eu encontrei, o melhor significado aqui seria qualquer animal feroz ou bravo. A palavra fera aqui quer dizer que a pessoa ficou muito brava ou feroz quando o carro enguiçou, devido a este fator. E eu reescrevi a frase, lembrando que não é necessário reescrever a frase, eu coloquei apenas para exemplificar e tornar mais completa a resposta. Ficou assim: fiquei bravo quando meu carro enguiçou. E é isso aí, turminha. Aqui temos então a resposta para a letra A e letra B, que fica como possibilidade de resposta para essas duas questões. A atividade 4 é a última atividade da semana 2, do 5º ano do Ensino Fundamental do PET Volume 3 de 2021. Qualquer dúvida no campo de comentários, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Um forte abraço, turminha, e até o próximo vídeo. O tema dessa semana é texto instrucional. E nessa semana, turminha, nós vamos trabalhar sobre os textos instrucionais. Eles nos auxiliam como devemos proceder para fazer uma receita culinária, tomar um remédio, manusear um eletrodoméstico, estudar para provas de um concurso, conhecer pontos turísticos de uma cidade, entre outras possibilidades mais. E nessa semana vamos trabalhar o gênero textual receita culinária, que tem características bem específicas. Este gênero textual se apoia em frases curtas, elencadas por meio de letras ou números, verbos no imperativo ou infinitivo, sequências de ações que demandam recomendações para cada passo a ser realizado. Uma receita apresenta duas partes claras, ingredientes e modo de preparo. As receitas têm sempre uma estrutura parecida, tem o título, os ingredientes
e nesta etapa tem que conter as quantidades específicas de cada ingrediente. O modo de preparo contendo informações pormenorizadas, etapa a etapa de como fazer. Após essa breve introdução, vamos ver as atividades da semana. Atividades. Leia o texto a seguir. Pão de queijo. Aqui vem trazendo uma receita de um pão de queijo. Inicialmente apresenta os ingredientes, que são os seguintes: 2 xícaras e meia de polvilho doce, meia xícara de polvilho azedo, 1 xícara de leite, 3/4 de xícara de óleo, 1 xícara de queijo parmesão ou Minas, 3 ovos inteiros, 1 colher de chá de sal. E o modo de preparo é o seguinte: bata tudo no liquidificador, menos o queijo. Despeje tudo em uma vasilha e misture com o queijo já ralado. Leve ao forno em forminhas de empada, untada por 20 minutos. Esta então é a receita do pão de queijo. Na sequência temos a interpretação desse texto com algumas questões. E a atividade número 1 pede o seguinte: essa receita serve para orientar o preparo de alimentos, como foi indicado logo acima. As 2 outras assertivas estão incorretas, tá certo, turminha? Quem marcou então letra A conseguiu acertar a atividade número 1. Vamos ver a atividade número 2. Atividade 2. Quais são as partes em que nossa receita está dividida? E aí temos, como foi informado nos textos dessa semana, nós temos o título, os ingredientes e o modo de preparo, que é a letra B. Quem marcou letra B acertou a atividade número 2. Vamos ver agora o que a atividade número 3 está solicitando. Atividade 3. Quais são os eletrodomésticos utilizados nesta receita? E aí foram utilizados o liquidificador e o forno. Eu considerei aqui forno como sendo também a possibilidade do forno elétrico, além do forno a gás, tá certo? Vamos ver agora a atividade número 4. A atividade 4 pede o seguinte: essa é uma receita que as crianças podem fazer sozinhas? Justifique sua resposta. Eu coloquei que não, pois a utilização do liquidificador e do forno podem trazer riscos para as crianças. Tá certo, turminha? Fica esta possibilidade de resposta para a atividade número 4. Vamos ver agora o que a atividade número 5 está solicitando. Atividade 5. Para que os números são utilizados em uma receita? O que aconteceria se uma receita não apresentasse números? E aí, respondendo a primeira parte da atividade 5, eu respondi o seguinte: os números são usados para indicar quantidades. E respondendo a segunda parte, sem os números, a receita poderia não dar certo. E é isso aí, fica esta possibilidade de resposta para a atividade 5. Vamos ver agora o que a atividade número 6 está pedindo. Atividade 6. Agora crie uma receita ou copie uma que a mamãe tem. Ao final, ilustre sua receita. E aqui, turminha, eu coloquei como exemplo de receita um bolo simples. E para isso vamos precisar dos seguintes ingredientes. Vamos precisar de 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de açúcar, 1 xícara de leite, 2 ovos, 4 colheres de sopa de óleo, 1 pitada de sal, 1 colher de sopa de fermento em pó e essência de baunilha a gosto, que é um ingrediente opcional. O modo de preparo também é bem tranquilo. Você deve separar o fermento e na batedeira bata os demais ingredientes, todos os ingredientes. Depois você deve retirar a tigela da batedeira, junte o fermento e misture cuidadosamente com uma colher. Despeje a massa do bolo em uma forma de cone untada e enfarinhada. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 minutos ou até que, ao espetar um palito no bolo, ele saia limpo. Fica esta possibilidade de receita para a atividade número 6. E ilustrando a receita, eu coloquei a imagem de um bolo apresentada aqui logo acima. Você deve então, na atividade 6, criar uma receita ou copiar uma que sua mamãe tenha. Tá certo? Ao final, não se esqueça de ilustrar e deixar um desenho bem bonito. Após realizar a atividade 6, vamos ver o que a atividade número 7 está pedindo. Atividade 7. Após a criação da receita, faça uma revisão de seu texto preenchendo o quadro abaixo. E aí temos aqui então as questões que você deve verificar no seu texto. E aí você vai marcar sim ou não se você colocou ou não colocou algum desses itens, tá certo? E aí, turminha, temos o seguinte: a receita começa com o título? Sim, começa. O exemplo que eu coloquei na atividade anterior começa com o título, que é o bolo simples, indicando o que será produzido através dessa receita. O título tem a ver com a receita criada? Tem sim, turminha.
Segundo o exemplo da atividade 6, o título tem a ver com a receita que eu criei, e você deve fazer o mesmo, colocar um título na sua receita que tem a ver com o que é possível criar a partir da receita. Na sequência, pergunta se os ingredientes estão listados um abaixo do outro, e está, como a gente percebeu. Depois, é questionado se há quantidade a ser usada de cada ingrediente. Também coloquei isso na receita. Na sequência, a próxima pergunta, o modo de fazer ou modo de preparo vem listado logo abaixo dos ingredientes e também está ok. A descrição do passo a passo está em ordem que deve ser feito. Também está como a gente conferiu. As ações estão em formas de ordem, mexa, corte, entre outras possibilidades. Também está. E por fim, a ilustração tem a ver com a comida criada? Tem sim, turminha. Como vocês perceberam, eu fiz a ilustração de um bolo. Você deve verificar se a sua receita segue estes passos. E se estiver tudo ok, você conseguiu construir uma receita que vai funcionar. E é isso aí, turminha. A atividade 7 é a última atividade da semana 3 do 5º ano do Ensino Fundamental do PET Volume 3 de 2021, do conteúdo de português. Lembrando que eu vou deixar esta correção em formato PDF no campo de descrição desse vídeo, confere lá depois. Um forte abraço, turminha, e até o próximo vídeo. O tema dessa semana é pronomes e os recursos de coesão textual. Nessa semana nós vamos trabalhar os pronomes. Para que possamos construir textos articulados e com unidade, precisamos ajustar o nosso vocabulário usando palavras que, no decorrer do texto, possam nos ajudar a, sem repetir ideias e vocábulos, redigir textos fluentes para a leitura. Aqui abaixo vem trazendo algumas informações sobre os pronomes. Pronomes são palavras que substituem o nome. E aí temos os pronomes pessoais, que são divididos em do caso reto e oblíquos. Aqui abaixo vem trazendo os pronomes do caso reto e depois os pronomes oblíquos. Na sequência temos os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, os pronomes indefinidos e por fim os pronomes relativos. É importante que você faça a leitura desta parte para entender um pouco mais. Eu vou dar sequência nas atividades para o vídeo não ficar muito grande, ok? Atividades. A parte inicial pede a você que leia o texto abaixo e resolva as atividades. O título é Por que um copo com água gelada transpira? Essa você não deve ter imaginado. O mesmo fenômeno que deixa o copo com água gelada suado nos faz respirar tranquilamente. O que uma coisa tem a ver com a outra é que ambos os fatos são causados pelas moléculas de água presentes no ar no estado de vapor, conta o professor coordenador do curso de Física da Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, Moacir Maranguello. É o que chamamos de umidade relativa do ar. Graças a essas moléculas conseguimos respirar normalmente, pois elas lubrificam nossas vias aéreas superiores, explica. Quando colocamos água gelada em um copo, se estabelece uma diferença de temperatura entre a parte interna do copo e sua parte externa. As moléculas de água dispersas no ar, quando encontram uma superfície mais fria, acabam fornecendo calor para esta. Isso faz com que se condense, passem para o estado líquido e apareçam gotículas de água nas paredes externas do copo. Esse fenômeno também pode ser observado quando em um dia frio de inverno ligamos o ar-condicionado de um carro. O vidro também fica suado, conta Maranguello. Na sequência, pede a você que leia mais um trecho. Essa você não deve ter imaginado. O mesmo fenômeno que deixa um copo com água gelada, suado, nos faz respirar tranquilamente. O que uma coisa tem a ver com a outra é que ambos os fatos são causados pelas moléculas de água presente no ar no estado de vapor, conta o professor coordenador do curso de Física da Universidade Luterana do Brasil, UBRA, Moacir Maranguello. É o que chamamos de umidade relativa do ar. Na sequência, na atividade 1, pede a você que grife no texto um pronome citado. A primeira palavra já é um pronome, e eu grifei no tom verde, como apresentado aqui. E depois você deve registrar abaixo essa palavra, esse pronome. E assim eu fiz, turminha. Na atividade 2, pede a você o seguinte: o que se refere ao pronome citado? Que parte do texto ele retoma? O pronome citado se refere ao fenômeno do copo e da respiração, e retoma o primeiro parágrafo, como citado logo acima. Após responder a atividade 1 e 2, vamos à atividade número 3. A atividade 3 pede a você que leia este outro trecho do texto. Graças a moléculas de água, conseguimos respirar normalmente, pois as moléculas de água lubrificam nossas vias aéreas superiores, explica. Quando colocamos água gelada em um copo, se estabelece uma diferença de temperatura entre a parte interna do copo e a parte externa do copo.
As moléculas de água dispersas no ar, quando encontram uma superfície mais fria, acabam fornecendo calor para a superfície mais fria. Vocês observaram que houve a repetição de alguns termos aqui. Reescreva esta parte do texto substituindo as palavras grifadas por pronomes ou expressões encontradas no texto original. Basicamente, turminha, você vai reescrever e colocar os pronomes presentes nos textos que iniciam essa semana. E fica mais ou menos assim: graças a essas moléculas, conseguimos respirar normalmente, pois elas, aqui temos o pronome, lubrificam nossas vias aéreas superiores. Quando colocamos água gelada em um copo, se estabelece uma diferença de temperatura entre a parte interna do copo e sua parte externa. O su aqui é um pronome e a gente substituiu a repetição que tinha no texto da questão. As moléculas de água dispersas no ar, quando encontram uma superfície mais fria, acabam fornecendo calor para esta, se referindo à superfície mais fria. Quem conseguiu reescrever o texto dessa forma acertou a atividade número 3. Vamos agora à atividade número 4. A atividade 4 pede o seguinte: veja o contexto em que estão escritas as palavras grifadas abaixo. E aí temos aqui um pequeno parágrafo. Isso faz com que se condensem, passem para o estado líquido e apareçam gotículas de água nas paredes externas do copo. Esse fenômeno também pode ser observado quando, em um dia frio de inverno, ligamos o ar-condicionado de um carro. O vidro também fica suado. Conta Maranguelho. Agora registre. Isso, o pronome isso, destacado aqui no início do texto, aqui se refere ao processo de condensação, o encontro das moléculas de água dispersas no ar com a superfície mais fria. E o termo esse fenômeno a que se refere também se refere à condensação da água, passagem do estado de vapor, gás para o estado líquido, que foi citado no texto, turminha. Aqui eu coloquei uma resposta um pouco mais completa, mas ainda assim não ficou muito grande, tá certo? E é isso aí, turminha. Fica esta possibilidade de resposta para a atividade número 4. A atividade 4 é a última atividade da semana 4 do 5º ano do Ensino Fundamental do PET Volume 3 de 2021, do conteúdo de português. Qualquer dúvida no campo de comentários. Se você está gostando dessa série de vídeos, deixe um joinha e se inscreva no canal. Um forte abraço, turminha, e até o próximo vídeo. O tema essa semana é o uso da letra H em início de palavras. Essa semana, turminha, nós vamos estudar a escrita de palavras que começam com a letra H. Algumas palavras na língua portuguesa são iniciadas com a letra H. Neste caso, o H na posição inicial não representa fonema algum e nem modifica o valor da vogal. O H inicial faz parte de um conjunto de palavras que caracterizam como irregularidades ortográficas. Aqui abaixo vem trazendo o que são as irregularidades ortográficas, que são palavras cuja grafia não se orienta por nenhuma regra. Os termos irregulares têm sua escrita justificada apenas pela tradição do uso ou pela origem das palavras. Após essa pequena introdução, vamos ver as atividades da semana. Atividades. Atividade 1. Leia o texto abaixo e encontre todas as palavras escritas com a letra H no início. E assim eu fiz, turminha. Aqui temos o seguinte texto. Está na herança do herói, no Humberto e na hiena, está no hotel e no hospital, e na horta da Helena. Está na hora, no horário, e na história do Horácio, que espera construir no horizonte seu palácio. ABC da Mônica. Eu grifei de amarelo todas as palavras que iniciam com a letra H. E na sequência temos a letra A, que pede o seguinte: faça uma lista de palavras com H inicial retiradas do texto. E assim eu fiz, turminha. Herança, herói, Humberto, hiena, hotel, hospital, Helena, horta, hora, horário, história, Horácio e horizonte. Se você respondeu dessa forma, você acertou a letra A. Vamos agora à letra B. A letra B pede o seguinte: use duas palavras com H inicial para formar uma frase que faça sentido no contexto do poema que você acabou de ler. O poema tem como contexto a apresentação de palavras que tem H em seu início. E aí eu coloquei a seguinte frase: está no Humberto, que é namorado da Helena. Fica essa possibilidade de resposta para a letra B. Após resolver a letra B, vamos à atividade número 2. Atividade 2. Relacione as palavras ao seu significado, numerando a segunda coluna de acordo com a primeira. E na primeira coluna temos as seguintes palavras: homogêneo, hortelã, historiador, horizontal e hiperatividade. E eu relacionei da seguinte forma. Aqui na primeira parte da coluna número 2 é o número 3, que é historiador. Na segunda parte é o número 4, horizontal. Na terceira parte é o número 2, que é hortelã. Na quarta parte é o número 5, que é hiperatividade, e na quinta parte é o número 1,
que é homogêneo. Se você completou dessa forma, você conseguiu acertar a atividade número 2. Vamos agora à atividade número 3. Atividade 3. Encontre as palavras no diagrama abaixo. E aqui temos as palavras, e eu encontrei todas elas aqui no diagrama ou no caça-palavras. Aqui temos hora, hábito, hospital, hoje, horário, hino, hélice, higiene, horta e homem. Se você encontrou dessa forma, você conseguiu acertar a atividade número 3. A atividade número 3 é a última atividade da semana 5 do 5º ano do ensino fundamental do PET volume 3 de 2021 do conteúdo de português. Se você está gostando dessa série de vídeos, deixe um joinha e se inscreva no canal. Um forte abraço, turminha, e até o próximo vídeo. O tema dessa semana é gênero textual e vamos trabalhar os poemas. Poema é um texto literário escrito em versos que são distribuídos em estrofes. Esses versos podem ser regulares, brancos ou livres. Se for composto por versos regulares, esse texto poderá apresentar diversos tipos de rimas. Também pode ser narrativo, dramático ou lírico. A rima é um recurso de estilo de linguagem bastante utilizado em textos dos gêneros discursivos estruturados em versos, como poemas e músicas. Esse recurso é utilizado com o objetivo de atribuir aos textos mais sonoridade, ritmo e musicalidade. Após essa pequena introdução, vamos ver as atividades dessa semana. Atividades. A atividade 1 pede a você que leia o poema e responda. O poema tem como título Convite. Poesia é brincar com palavras como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Este poema é de José Paulo Paes. E na sequência, a letra A vem questionando quem escreveu o poema. Como a gente viu ao final, quem escreveu foi José Paulo Paes. E na letra B, questiona se neste poema o recurso poético da rima foi utilizado. E sim, foi utilizado. Na letra C, pede a você que cite versos que utilizam a rima neste poema. E aí eu citei o verso, que é sempre um novo dia, vamos brincar de poesia. Há a presença de rima nesses dois versos. Na letra D, logo na sequência, pede o seguinte: o que você acredita que o autor quis dizer com a seguinte estrofe? Aqui temos a estrofe: poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Eu coloquei o seguinte, turminha: que poesia é trabalhar com a imaginação, usando as palavras como ferramentas para expressar seu interior, ou o que você sente, pensa e acredita. Fica essa possibilidade de resposta para a letra D. Na sequência, a letra E questiona o seguinte: qual verso do poema você mais gostou e por quê? O verso que eu mais gostei foi este: as palavras não, quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Mais novas ficam. Eu gostei desse verso, pois é possível entender que quanto mais a gente utiliza as palavras, quanto mais a gente treina a leitura e a escrita, com maior facilidade a gente fica para escrever e ler. Então fica essa possibilidade de resposta para a letra E, lembrando que a letra E pede uma resposta pessoal. Ok, turminha? E na letra F pede o seguinte: qual mensagem o poema nos transmite? Que escrever necessita de treino, e quanto mais se treina, melhor fica. Aqui fica uma possibilidade de resposta para a letra F. E é isso aí, turminha. A letra F é a última letra da atividade número 1, que é a única atividade dessa semana. Ficam essas possibilidades de resposta para as atividades colocadas nessa semana. Com isso, finalizamos então a semana 5 do 5º ano do ensino fundamental do PET, volume 3 de 2021, do conteúdo de português. O meu muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui em mais um PET. Já se inscreve no canal para não perder as correções do PET volume 4, que eu estarei por aqui fazendo todas as correções. Um forte abraço, turma, e até o próximo vídeo. E é isso aí, turminha. Finalizamos mais um PET. Qualquer dúvida pode deixar no campo de comentários. Se inscrevam no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.